para falar agora sobre Copa do Brasil. E a gente vai lá para a redação para conversar com o Roberto Gardinalha. É ele que vai detalhar o que está acontecendo na rodada dessa semana. Roberto, boa noite para você. Ontem a gente teve rodada da Copa do Brasil. O Vasco, o Atlético Paranaense e o São Paulo, né, se classificaram para a próxima fase. Oi, Ana, boa noite. É isso aí, ó. A rodada começou cheia, começou intensa, só teve jogão ontem. As oitavas de final da Copa do Brasil começaram a ser definidas e, ó, teve jogador fazendo o primeiro gol como profissional. Teve disputa de pênaltis com 18 cobranças, teve goleiro defendendo 3 cobranças de pênalti, então o negócio foi insano ontem na Copa do Brasil. Vamos ver aí os lances de ontem dos jogos da Copa do Brasil. Jogando no Recife, o São Paulo ganhou do Náutico. De cabeça, Luciano abriu o placar. No segundo tempo, o tricolor fez 2-0 com Rodriguinho. O Náutico descontou no final da partida com Hélio, mas não foi o suficiente. O Vasco recebeu o Operário e abriu o placar com Ryan. O empate do Operário veio nos acréscimos do segundo tempo com Ademilson. E depois de 18 cobranças e 3 defesas do goleiro Léo Jardim, o Vasco venceu e avançou para a próxima fase da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense também se classificou. O Furacão venceu o Brusque por 1-0, gol do lateral Cauã Moraes, de 18 anos, o primeiro gol dele como profissional. Bom, vocês viram aí que essa rodada ela já começou desse jeito e acho que vale aí fazer o grande destaque para o goleiro do Vasco, Léo Jardim, que defendeu 3 pênaltis numa disputa de 18 cobranças, ó. Não é fácil não, defender um pênalti já é difícil, ele conseguiu defender 3 e foi super bem nas 3 cobranças. E também fazer aqui um comentáriozinho que não é porque que o goleiro pegou o pênalti que o atacante perdeu o pênalti, porque a gente viu aí que as 3 cobranças também foram super bem batidas, né? O goleiro que foi bom, o goleiro que teve o mérito aí de pegar essas bolas, Ana. Começou desse jeito, vamos ver o que essa próxima noite de jogos vai reservar pra gente, né? E 3 pênaltis, é o que você falou, ele defendeu, foram 3 defesas, não uma só não. Agora 18 cobranças, fazia tempo que a gente não via nada desse tipo, né? É pra cansar, né? É pra cansar. Ainda na Copa do Brasil, a gente falou das vitórias, agora o Grêmio tá eliminado, né, da competição, é um dos times de maior expressão que, claro, que acaba surpreendendo quando é eliminado dessa forma. Sim, e o jogo do Grêmio foi o único jogo da noite de ontem que não teve gols. O jogo terminou empatado em 0-0 e com esse resultado o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil. Isso porque no jogo de ida entre CSA e Grêmio, o CSA levou a melhor, venceu por 3-2 e agora o Grêmio se despediu da Copa do Brasil. O Grêmio começou o jogo apostando nas jogadas pelos lados. Amuso e Christian Oliveira eram os atletas mais acionados. Com a posse de bola, o tricolor rondou a área do CSA, mas não conseguia marcar. Na primeira chegada mais perigosa, o uruguaio Christian Oliveira parou em uma boa defesa do goleiro Gabriel Félix. Sem conseguir entrar na área, o tricolor começou a chutar fora da área. Marlon obrigou o goleiro do time alagoano a trabalhar mais uma vez. Recuado, o CSA apostava em contragolpes, mas não conseguia assustar o goleiro Thiago Volpi. No final do primeiro tempo, Monsalve acertou a trave do time nordestino. O tricolor foi para cima. Era cruzamento, chute, mas sem muitos sustos para o goleiro. Deu controle absoluto do jogo, com 77% aí de posse, que é raro, em qualquer jogo é raro, né? 26 conclusões contra 6, deu uma série de números que mostra a superioridade tática que o Grêmio teve sobre o jogo de hoje. Aonde reside-se o problema na nossa avaliação, que a gente fazer melhor, com 77% de posse de bola. No final do jogo, após uma cobrança de escanteio, o chileno marcou o gol gremista.
Só que o árbitro marcou falta do argentino Walter Kalimann na jogada. Revolta a tricolor. O VAR acionou o juiz, que manteve a decisão. Confusão. Arezzo peitou o juiz e foi expulso. Pavon tentou cuspir no árbitro e acertou um policial. Ele foi encaminhado para o juizado na arena. Mas, uma vez mais, cara, é um absurdo isso que está aqui. A gente vê cada coisa e anular um gol desse aí, onde há um contato normal de dois jogadores, a bola sobra, é indignante. Para a gente é indignante. Não muda a frustração de todos a raiva da torcida com nós pela não classificação, isso não muda. Mas é inadmissível que uma jogada dessa, depois de batalhar, o árbitro tenha a capacidade de anular um gol desse. Na retomada da partida, o CSA ainda teve a chance de marcar o gol do jogo, mas Volpi realizou a defesa. Com o 0-0 no placar, o Grêmio está fora do campeonato. A gente precisa aproveitar essa postura, essa dedicação, essa entrega, para que quando pudermos trabalhar, e agora vamos parar para poder trabalhar e treinar logo, a gente construir algo mais palpável de jogo que comprove isso, que a gente está no caminho e que pode melhorar dentro da temporada. No primeiro jogo, no estádio Rei Pelé, o tricolor gaúcho perdeu para os alagoanos por 3-2. Esse grupo merece essa passagem e que a gente siga com pedras no chão, humildade, que as coisas vão conseguir continuar acontecendo para a honra e glória de Deus. É isso aí, um jogo intenso, pegado, muito disputado, mas não deu para o Grêmio dessa vez. O Grêmio está numa fase muito ruim aí, tanto no Campeonato Brasileiro, está na 17ª posição do Campeonato Brasileiro, já na zona do rebaixamento, foi eliminado agora da Copa do Brasil. Então o time gaúcho está precisando se reerguer. A Copa do Brasil era uma oportunidade para dar aí uma esperança para os torcedores e para os jogadores recuperarem um pouco o moral para as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas não foi dessa vez. CSA classificado para as oitavas de final, Ana. E para o Grêmio, mais dolorido ainda, sendo o jogo em casa, né? E infelizmente, sobre esse jogo, não é só a derrota do Grêmio que foi mais triste. Lá no sul do país, a gente teve uma cena triste também registrada perto ali da Arena do Grêmio, antes mesmo da partida, né, Roberto? Sim, foi uma situação muito triste, muito delicada que aconteceu ali perto da Arena do Grêmio. 4 pessoas foram baleadas antes do início da partida. Segundo a Polícia Militar, 2 pessoas em uma moto atiraram nas vítimas. Os baleados foram socorridos, né? A troca de tiros provocou correria nas proximidades da Arena do Grêmio e a suspeita é que o tiroteio tenha sido um acerto de contas entre traficantes. Então agora, você imagina, vai assistir um jogo no estádio com a família, com os amigos e antes da partida acontece uma situação dessa, né? É triste de ver, né? Mas infelizmente aconteceu e a gente espera para que isso não se repita e não aconteça mais, né? Porque ali todo mundo está buscando só a diversão, querendo assistir um jogo, querendo ver o time do coração. Enfim, Ana, foi essa cena triste da semana, cena triste da rodada, né? E isso acontece, todo mundo sabe que em dia de jogo o policiamento é completamente reforçado, né? Ali no entorno dos estádios. Então, ver que isso aconteceu pouco antes da bola rolar é triste e mostra mesmo a insegurança que a gente vive. Não dá para você ir com a sua família. A gente incentiva tanto aqui, né, as pessoas a irem para os estádios, levarem os filhos. Aí acontece uma coisa dessa que acaba indo na contramão do que a gente tenta divulgar, tenta propagar por aí. Mas vamos voltar então a falar de jogo, de bola rolando, porque hoje tem mais partidas da Copa do Brasil, né? É isso aí, a rodada continua hoje, já tem jogo rolando, a continuação da rodada da Copa do Brasil. A gente vai conhecer mais times classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então esses aí são os confrontos de hoje. Já tá rolando aí Aparecidense e Fluminense, esse jogo começou às 7h30 da noite no Mané Garrincha. Também às 7h30 da noite de hoje começou aí o Bahia e Paysandu. Mais tarde, Corinthians e Novo Horizontino às 9h30 da noite na Neoquímica Arena.
Flamengo e Botafogo da Paraíba também, hoje às 9h30 da noite no Maracanã. E Atlético Mineiro e Maringá também hoje às 9h30 da noite na Arena MRV. Vão completar aí os jogos de hoje dessa rodada. E amanhã tem mais partida, viu? Vila Nova e Cruzeiro começam às 7 da noite lá no Serra Dourada. Maracanã do Ceará contra Internacional de Porto Alegre também amanhã às 7 da noite no Orlando Scarpelli. CRB e Santos às 9h30 da noite lá no Rei Pelé. Esse jogo aí é bom a gente até colocar um asterisco nele, porque esse jogo pode marcar a volta do Neymar aos gramados, viu? Ele que já se recuperou de uma lesão na coxa, né? Tava se recuperando, agora o departamento médico do Santos deu o aval para ele começar a voltar para os jogos. Talvez ele jogue aí uns 25, 30 minutos no segundo tempo do jogo, para depois embalar e chegar ao ponto de jogar uma partida inteira. Então esse jogo é importantíssimo, a gente vai ficar de olho nele. E Red Bull, Bragantino e Criciúma encerram essa rodada da Copa do Brasil amanhã às 9h30 da noite no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, Ana. Então isso aí é o que a gente tem. A gente só tem esses joguinhos hoje. Hoje e amanhã a gente vai acompanhar muita coisa, tem muito gol pra gente falar depois, viu? Copa do Brasil é extensa rodada, né? E pode marcar aí a volta do Neymar, então, no Santos. A gente fica de olho nessa partida amanhã. Agora, Roberto, pra gente ir encerrando, né, o nosso papo de hoje, o que está acontecendo com a Arena Barueri? Porque ela estava sendo usada, o Palmeiras estava mandando partidas por lá, por conta aí dos compromissos marcados para o Allianz Parque. A gente sabe que futebol feminino joga lá também, sub-20 joga lá também, e agora não vai poder mais? Essa é uma notícia que pegou muita gente de surpresa. Hoje acontece que a Federação Paulista de Futebol decidiu interditar a Arena Barueri. A Arena Barueri é o estádio onde o Palmeiras manda os jogos quando o Allianz Parque não está disponível. Então a Arena Barueri foi interditada pela Federação Paulista de Futebol e essa interdição vale para os jogos do Palmeiras em competições organizadas pela entidade. Segundo a FPF, o motivo da interdição são as reformas e a impossibilidade da realização de jogos com público nesse estádio. Como o Paulistão já terminou, o time profissional masculino do Palmeiras não vai ser afetado com essa medida, mas as partidas das equipes feminina e de base do Palmeiras, normalmente acontecem na Arena Barueri, vão ser afetadas sim. O Palmeiras enviou um ofício à FPF pedindo para que os jogos dos times feminino e sub-20 do Palmeiras continuem acontecendo por lá, mesmo que com portões fechados. Mas a FPF manteve a decisão por não prever no regulamento a realização de partidas sem público. Agora aí vem a polêmica da coisa, porque algumas pessoas ligadas ao Palmeiras alegam que a decisão da Federação Paulista foi tomada pelo fato de o clube não ter assinado um documento em apoio à candidatura do Reinaldo Carneiro Bastos, que é o presidente da FPF, à presidência da CBF. Vale lembrar que a concessão da Arena Barueri é da Crefipar, que é uma das empresas chefiadas pela Leila Pereira, que é a presidente do Palmeiras. O Reinaldo Carneiro Bastos não vai disputar a presidência da CBF por falta de apoio, justamente por falta de apoio, já que ele não conseguiu aí trazer junto com ele um mínimo de 8 federações estaduais, que é o previsto no regulamento da CBF, para uma chapa poder ser inscrita. A única chapa, então, que foi inscrita é a do Samir Chaud, que conseguiu trazer com ele praticamente o Brasil inteiro. Ele está com 23 federações estaduais apoiando ele, Ana. Então, é esse o caso aí envolvendo a Arena Barueri. Talvez o Palmeiras tenha alguns problemas aí com essas outras categorias, mas, bom, a gente precisa ficar de olho, porque a gente sabe que também tem as intrigas políticas nesse meio, enfim, né? Imagina, coincidência, só coincidência de ter sido Reinaldo, Leila, Palmeiras, todo mundo envolvido. Roberto, obrigada pelas informações hoje. Amanhã a gente volta a falar, então, sobre essas polêmicas, vai que tem atualização. É isso aí, amanhã a gente fala mais sobre Copa do Brasil e sobre as outras notícias do esporte, as polêmicas e muito mais. Valeu, até amanhã. Combinado, boa noite para você.